Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Daniel Dinslaken por aqui, trazendo mais uma sacada. Hoje nosso assunto é lúpulo, mais precisamente, o sabor do lúpulo. A gente ouve muito falar de lúpulos aromáticos, lúpulos de amargor, lúpulos que servem tanto para o amargor quanto para o aroma, adição de amargor, adição de aroma. E quando a gente fala de sabor, já não é tão comum a gente ouvir e principalmente não, talvez você não saiba, exatamente, talvez saiba, talvez não, mas como que é essa questão do sabor do lúpulo. Porque a gente fala muito em amargor e aroma de lúpulo. E é bem nessa linha que vem a pergunta de hoje do nosso colega Pedro Henrique. Olha lá que ele mandou. Boa noite. Acho que o lúpulo é minha maior dificuldade. Já li sobre tempo de adição do lúpulo para obter amargor, sabor e aroma. Porém, na prática, não vejo exploração do sabor do lúpulo. A maior parte das receitas que vejo tem adição de lúpulo apenas no início e no final da fervura. Gostaria de saber se a adição de lúpulo na metade da fervura é realmente relevante para o sabor da cerveja. Legal, Pedro, muito bacana essa sua dúvida. Eu vou trazer aqui um pouco da percepção que eu tenho. Para muitas receitas eu faço a adição no começo, no meio e no final. Tá? Às vezes, dependendo do amargor que eu quero, se é mais amargor, eu faço first wort hop, então faço uma adição ainda lá na transferência do primeiro mosto, antes mesmo de começar a fervura. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo aqui que se vocês quiserem ver lá de técnicas de lupulagem, fala um pouco sobre essa técnica, mas basicamente ele dá um amargor quando a cerveja quer um pouco mais amarga, ele fica mais suave na boca, mas esse não é o assunto, a gente está falando de lúpulo de sabor. Eu vou dividir com vocês aqui na tela um gráfico, talvez você já tenha visto, algumas pessoas eu tenho certeza que já viram esse gráfico, outras com certeza também ainda não viram. Eu vou dividir, vou botar aqui na tela e vou mostrar para vocês. Ele é um gráfico teórico, tá? Então ele fala exatamente como que a gente consegue, durante a fervura, extrair o melhor do amargor, do sabor e do aroma do lúpulo. Sempre, eu vou falar para vocês, sempre. Quer ter certeza se funciona? Teste. Quer brincar? Faz um teste. Ferve, faz exatamente a mesma receita. Uma você bota lúpulo só no começo, depois só no final. Outra no meio. E aí você vai poder experimentar, fazer o mesmo processo, experimentar as duas cervejas e ver. Deu diferença? Provavelmente você vai perceber, talvez perceba, talvez não. Até porque quando a gente está falando de lúpulo, a gente percebe um amargor pronunciado. Se for uma cerveja amarga, né? Uma IPA, por exemplo, você vai sentir aquele amargor, vai sentir aquele aroma, aquela explosão, aquela pancada de lúpulo na cara no aroma. E tem, óbvio, sabor de lúpulo ali também. E não quer dizer que se você fizer uma adição no começo e uma no final, não vai ter nada de sabor. Não. O gráfico vai aparecer aqui na tela agora e vocês vão poder perceber aqui que no eixo Y a gente tem o que poderia chamar de eficiência, de 0 a 100%, aí, sendo o mínimo e eficiência máxima, e no eixo X, na horizontal, a fervura, o tempo de fervura. Então 10, 20, 30 até 90 minutos, certo? E 3 linhas, a linha verde que representa o aroma do lúpulo, azul para sabor e vermelha para amargor. O assunto aqui é sabor de lúpulo, mas eu vou aproveitar e vou falar das 3 características, tá? Então vamos começar com o amargor. A gente tem ali entre 10 e 15%, ali uns 13% mais ou menos, vamos dizer, começa desde o zero. Ou seja, então se você fizer uma adição de lúpulo quando terminar a fervura, significa que ainda tem um pouquinho de amargor. Mas não é esse o nosso objetivo. A gente está preocupado quando a gente está falando de amargor, ou seja, para ter uma maior eficiência, maiores tempos de fervura, certo? Então dá para ver por que a gente sempre tem a adição de 60 minutos. Normalmente a gente fala disso. Porque se a gente for correr o dedo lá em 60 minutos, ó, você pode ver que está lá quase 100%. E por que não adianta ferver 2 horas para ter mais amargor? Porque está vendo que a gente está num platô. Então se ferver 90 minutos, vai aumentar um pouco. Na casa de 95 vai para 97. Então mais meia hora fervendo para pouquinho amargor, então não compensa você ferver muito mais tempo, por isso que é normal a gente ferver 60 minutos. Aí, perfeito. Então, vou deixar o sabor para o final, tá? Pulamos para o aroma. Por que geralmente as adições de aroma são feitas no final da fervura? Olha lá, começa no zero, ou um pouquinho acima de zero, e tem um pico muito rápido. O 100% ali bate na casa de 7 minutos, mais ou menos. E depois desce também muito rápido. Você percebe que acima de 20 minutos, ou seja, mais de 20 minutos de fervura, você já não tem mais aroma de lúpulo. Então, por isso que você tem ali adição entre 10 minutos, 5 minutos, às vezes quando desliga a fervura, que são as adições que representam o aroma. Porque a maior eficiência do aroma do lúpulo está aí,
até 5, 7 minutos seria o mais eficiente, ou seja, quanto você consegue extrair mais aromas daquele lúpulo. E por último, vem a característica de sabor do lúpulo, que está na casa de 20 minutos. Tá vendo lá? A linha azul começa, ali embaixo tem uma subida vertiginosa também, até os 20 minutos e começa a descer rápido novamente. E depois ali de 40 minutos já está zerado de novo. Então, ou seja, o lúpulo que você adicionou no começo da fervura, ele vai trazer, no começo, logo que você colocou, ele vai trazer aroma para o seu mosto ali que está fervendo. Depois esse aroma vai embora, ele vai evaporar. Vai começar a dar sabor no seu mosto, mas você continua fervendo e esse sabor também some. Então o que você faz? Você coloca o lúpulo no começo, passa por todo esse processo e no final você só tem amargor, que é um amargor persiste. Então quando falta 20 minutos, meia hora, você pode fazer uma nova adição. Então essa nova adição vai trazer aroma nos primeiros minutos, esse aroma vai evaporar e vai embora, e depois você continua trazendo sabor para o seu mosto. E termina a fervura, ele não tem tanto amargor, mas ele deixa ali, permanece o sabor. E por último, se for o caso, dependendo do estilo, você faz a adição de aroma também, que ele não vai trazer tanto amargor, não vai trazer tanto sabor, mas vai ficar com um aroma mais persistente no final do seu mosto e daí, consequentemente, passando para frente para a sua cerveja. E se você quer mais aroma ainda, você pode um dry hopping, por exemplo, já na sua fermentação secundária ou na maturação, para daí sim você trazer mais aroma de lúpulo ainda. Então, mas basicamente é isso que a gente tem, tá? Amargor, sabor e aroma. Isso é teoria, como eu falei, precisa provar na prática. Eu faço assim, muita gente faz assim e de fato muita gente faz no começo e no final e pronto, não se preocupa tanto. Isso também tem muito a ver se a receita que você está fazendo pede sabor de lúpulo ou não. Se for uma receita que o caráter é mais maltado, às vezes as pessoas não se preocupam tanto. A questão do aroma também. Algumas cervejas não querem aroma de lúpulo, não pedem essa característica. É comum a gente achar que tem, porque de fato aqui a maioria, de repente, das pessoas gostam de estilos que são aromáticos, é muito saboroso e também muito aromático, né? Esse cheiro de lúpulo encanta muita gente. Mas tem estilos que não tem aroma de lúpulo nenhum, ou seja, não tem adição de lúpulo no final da fervura. Então isso é muito comum. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa sacada de hoje. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, do dia 27 de outubro ao dia 6 de novembro, o nosso workshop cervejeiro totalmente online, totalmente gratuito. Se você quer, assim como a gente está falando hoje, dar um passo a mais, aprender mais sobre o seu processo, entender mais e fazer a sua melhor cerveja, esse é o evento perfeito para você. www.concerveja.com.br/workshop, mas aqui na descrição do vídeo também está o link, é só clicar, deixar seu e-mail e se inscrever, você já está automaticamente participando do nosso workshop cervejeiro, começando 27 de outubro. Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!